Bom, Alex, boa noite. Queria que você fizesse essa avaliação desse resultado, esse placar aí de 0-0, ficou tudo indefinido, mas sua avaliação, inclusive com aquelas mudanças que você promoveu, Fabrício, aquele meio campo, Robinho mais pela direita, que de certa forma deram uma nova vida para o Avaí naquele setor que aproveitou muitos espaços, inclusive, e felizmente o placar não acabou sendo revertido, ficou no 0-0, mas está tudo em aberto. Ninguém gosta 0-0, né? Quem trabalha, quem torce, sempre é bom que saia gol. É um jogo bem equilibrado, como todo mundo já imaginava, né? Pela qualidade do Avaí, pela qualidade do Criciúma. Acredito que o primeiro tempo nós tenhamos tido um volume maior e um domínio maior do jogo. Tivemos a oportunidade com o Ricardo. Tivemos um erro de posicionamento, um erro de um gesto técnico que o Criciúma soube se aproveitar numa jogada do Éder, que acabou o Alex fazendo a defesa. No segundo tempo, algo parecido. A gente com volume, tivemos uma chance com o Vaininho no início do segundo tempo. Depois eles também tiveram um escanteio que o Alex fez uma defesa boa. Mas assim, tem um detalhe que eu acho que é capital no jogo, né? Não sei a penalidade se aconteceu ou não aconteceu. Eu vendo um vídeo ali no celular agora, né, na nossa sala, me pareceu pênalti, que um lance como esse num jogo decisivo desequilibra muito. Mas no jogo em si, eu acredito que Avaí e Criciúma fizeram um jogo equilibrado e a eliminatória está aberta, né? Vamos terça-feira para Criciúma fazer a segunda parte dessa eliminatória, tentar fazer o melhor jogo possível e voltar de lá classificado para a semifinal. Alex, boa noite. Hoje mais uma partida abaixo do Ricardo Bueno. Eu gostaria de saber qual o motivo da titularidade dele, já que o jogador tem 8 jogos e 1 gol, e nessa posição você tinha Patinho, Rômulo e Modesto. E mesmo quando optou pelo Modesto, você permaneceu com o Ricardo Bueno até o final do jogo. Qual o motivo de mantê-lo? Vamos pelo início. A manutenção dele no jogo é devido à condição de outros jogadores, na entrada do Modesto. E aí é duro para vocês que estão fora, vocês não sabem o que está acontecendo lá dentro. Iniciar com o Ricardo Bueno é uma opção minha, pelas coisas que ele pode oferecer, pelas coisas que ele tem feito durante o treinamento. A gente hoje foi para o jogo com aquilo que a gente tinha de jogadores mais experimentados. É um jogo pesado, não é um jogo simples. Então, assim, o início por uma opção minha, e no segundo tempo eu ia tirar o Ricardo, mas alguns jogadores começaram a ter alguns probleminhas, eu tive que pensar. E no final, o Ricardo, que estava inteiro, sem problema nenhum, acaba com a partida. Ou acaba na partida. Alex, boa noite. Você citou o possível pênalti que não foi dado. Queria que você falasse um pouquinho da arbitragem de hoje. Atrapalhou muito? Teve outras influências no jogo de hoje? Assim, o Bandeira que corria na minha frente, até comentei com ele, né? Existem faltas que só acontecem no Brasil. Futebol é um jogo de choque, é um jogo de contato. Às vezes tem alguns contatos, são contatos simples, e ele começou a dar falta, começa a picotar o jogo. Acho que isso atrapalhou um pouco. E o lance capital da penalidade, eu vendo ali num ângulo só, é óbvio, me pareceu pênalti. E o que mais me chamou a atenção é que no Campeonato Catarinense não tem a condição do VAR, mas nesses jogos a partir de agora tinha. Então, assim, se tem, a gente tem que dar a mínima verificada, né? Mas ele estava firme na condição dele, até no vídeo que eu vi ele está bem próximo da bola. É da onde eu estava, até comentei com o Marquinhos, me pareceu muito pênalti. Mas assim, eu não falo muito de arbitragem porque não é essa a minha condição, né? Existe uma diretoria, existe uma federação, existe uma comissão de arbitragem, eles fazem essas avaliações. Mas eu acredito que dá para ter um jogo mais solto. Porque atrapalha tanto o Avaí, o Criciúma e qualquer equipe que esteja dentro do campo, né? Mas assim, dentro do jogo, de uma arbitragem mais solta, um pouco mais tranquila, eu acredito que o jogo fique melhor para todos. Alex, boa noite. A gente fica com a impressão de que o Avaí fisicamente acaba ficando abaixo dos demais, né? Acaba caindo no segundo tempo fisicamente. Claro, são muitos jogadores vindo do departamento médico. Como é que você vê essa questão física dos jogadores e como contornar esse problema? Seguindo, não tem muito o que fazer. Existe uma carga de treinamento e essa carga de treinamento não é achismo, isso é ciência pura.
ninguém trabalha em cima de achismo, nós trabalhamos em cima de ciência, em cima de muito estudo. Existe um departamento que controla muito isso e a gente vai seguir. Uma coisa que altera muito e é pouco discutido é que como cada jogador chega no momento do jogo. E quando eu digo isso, eu não digo de nível físico, eu digo da história dele mesmo, né? Quando ele fez a pergunta sobre o Ricardo Bueno, eu posso sair com o Modesto. É uma solução sair com o Modesto. Mas o Modesto nunca encarou uma situação como essa. É uma novidade para ele. Então ele pode ir arrebentar o jogo, como ele pode ir também não conseguir jogar. A gente só vai saber a partir do momento que ele vivenciar essa situação. Então muitas vezes quando a gente vê essa condição física, muitas vezes é de que grupo nós temos. Uma coisa que é importante analisar, se nós olharmos o grupo do Avaí, pouquíssimos jogadores, esses jogadores, pouquíssimos, vocês podem analisar nome por nome, pouquíssimos jogadores foram titulares em suas equipes antes de chegar no Avaí. Sejam eles vindo das categorias de base ou sejam eles vindo de outras equipes. E isso é o nosso grupo, por isso o nosso grupo, numa conversa inicial com a diretoria, essa rapaziada precisava jogar, precisava entender como é que é o jogo e a gente vai passando por isso. Então é uma análise que a gente tem que fazer de maneira bem fria, porque vem mais um jogo decisivo e a federação ainda tirou um dia, né, porque era quarta, agora é terça, mas não tem muito o que fazer, tem que seguir trabalhando, seguir ajustando e essa rapaziada que tem que a cada dia mais, a cada jogo, a cada treino, poder aumentar um pouquinho do seu limite, seja ele físico, seja ele mental, seja ele técnico, que assim eles vão melhorar individualmente, melhorando individualmente, coletivamente também melhora, e aí essas coisas vão aos poucos sumindo, né? Alex, boa noite. Poucas vezes na temporada você jogou com 4 meias e sem os 2 extremos. Hoje você optou por começar com 4 meio-campistas. O que você planejava com isso? O que teu time ganhou ou deixou de ganhar com isso? E uma segunda, se tu me permite, sobre o Marquinhos. Como é que foi essa decisão do Marquinhos passar a integrar a comissão no campo? A história do Marquinhos é boa, cara, porque quando eu chego no Avaí, uma das conversas que eu tive diretamente com a diretoria era como é que eu trabalharia com o Marquinhos, porque o que eu mais quero é ter o Marquinhos próximo a mim. O Marquinhos é um cara que conhece muito do clube, foi jogador, foi dirigente, está dentro do campo todo dia, conhece a grande maioria desses jogadores. E o que me foi passado lá atrás, quando eu cheguei, que era uma condição do clube de que o Marquinhos não participasse dos jogos, não viajasse e trabalhasse comigo no dia a dia. No dia a dia ele trabalhou comigo sempre, e nas viagens e nos jogos em casa ele estava lá em cima com o PC, e nas viagens, por alguma razão do clube, ele acabava não viajando. Com o passar dos jogos, a gente foi conversando e concluiu que era muito melhor ter o Marquinho cada vez mais próximo. Aí a diretoria sentando com quem deve sentar, com o próprio Marquinhos, para que ele estivesse mais próximo da gente, e hoje foi o primeiro jogo que ele teve dentro. Então isso era um desejo meu desde o primeiro dia que eu estava aqui. Não acontecia pelas decisões da diretoria, que aí é uma situação que eles resolvem. E relacionado à forma de jogar, no jogo passado a gente já jogou assim também. Se você lembrar, jogou Vitinho e Robinho. Então não foi a primeira vez. Hoje a gente só resolveu iniciar dessa forma, porque também o Criciúma também não tem extremo, né? O Criciúma também joga com a linha de 3 e são 3 mais centralizados. E para a gente ter um pouquinho de volume de bola, e a gente teve ali com o Dentinho, com o Fabrício daquele lado, com o Robinho e o Eduardo do lado esquerdo. Então, assim, dentro daquilo que a gente imaginou, a coisa acabou acontecendo. Infelizmente, numa escolha, num gesto mais refinado e tal, aconteceu algum erro que faz com que a gente não chegue ao gol. Mas, numa ideia geral, eu acredito que o time tenha se saído bem. Alex, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as alterações para a segunda etapa. O time mexeu, melhorou um pouco, e como trabalhar a cabeça dos jogadores para o jogo já de terça-feira, que não tem tempo assim para ficar reclamando e já treinar direto? Não, a única coisa que eu pedi para eles é que eles se alimentem bem e tentem dormir. Essa é uma outra coisa também. É duro para a rapaziada que jogou 90 minutos dormir agora. Não é fácil. Se vocês têm amigo que passa por essa situação ou que já jogaram futebol nesse nível, a adrenalina é muito alta, isso vai baixar, já vai ser madrugada e já tem que vir treinar. Então eles têm que tentar acelerar esse processo do sono, tentar se alimentar o mais breve possível. Não dá para treinar, porque tanto nós quanto o Criciúma, segunda-feira, essa rapaziada vai estar quebrada. Então tanto aqui quanto o Tencate lá, é muita conversa, muita imagem,
e ver como é que esses jogadores vão se recuperar para a gente ver que tipo de time nós conseguimos colocar na terça-feira. Então, infelizmente, quando se fala em futebol, pouco se pensa nisso, né? Seria muito mais interessante, tanto para nós quanto para o Criciúma, que tivesse o tempo dessa rapaziada se recuperar, dessa rapaziada, as suas condições poderem trabalhar para fazer o segundo jogo. Infelizmente, nós não temos. Temos que ver como é que eles vão se apresentar amanhã e segunda. E aí, em cima disso, montar a melhor estratégia para enfrentar o jogo de terça. Raniel, Alex, você acredita que a entrada do Raniel na zaga ali, aquela alteração, você conseguiu corrigir aquela bola na área defensiva que o Avaí vinha sofrendo? Até teve um lance que chamou a atenção, que era um escanteio, e estava o time todo do Avaí dentro da área, não tinha ninguém na sobra de bola, e até o Rodrigo, o zagueiro, conseguiu cabecear aquele lance. Queria que você falasse dessa bola aérea defensiva. Então, eu não treino com os 10 dentro da área, né? Eu tenho uma forma de marcar e muitas vezes ela escapa porque quem está dentro do campo, todas as vezes que eu já falei aqui para vocês, né, até na CBN criou-se uma discussão a respeito disso, tem algumas coisas que são da comissão técnica, tem outras coisas que são do jogador. E aí tem o perfil do jogador, né? Vocês já devem ter visto aquele jogador que grita, que berra e que conserta e que ajusta. Nós não temos esse jogador. Não temos, infelizmente nós não temos. Então não é para ter 10 jogadores dentro da área, é para ter os jogadores divididos do jeito que a gente treina. E aí a gente grita no banco, um torcedor grita lá fora e tal, às vezes escapa e acaba escapando. Então assim, a ideia do Raniel de zagueiro, ele já foi zagueiro, eu tive uma conversa com o Raniel na primeira semana, de novo era de colocar os jogadores mais pesados, mais acostumados. O Vitão foi bem nos jogos que jogou, mas é a mesma questão que eu citei do Modesto, ele poderia jogar e ter sido o melhor jogador em campo, e poderia jogar e de repente ter sentido um jogo pesado como esse. Então, pela hierarquia que tem o Raniel, pela referência que ele é no clube, ele jogou de zagueiro, fez um bom jogo. O Wellington não tiveram grandes problemas com um bom ataque que tem o Criciúma, mas de novo escapou uma bola na bola parada, o Alex fez uma belíssima defesa. E é isso, cara, é seguir trabalhando, é seguir pedindo que esses jogadores, mesmo que não tenham esse perfil, que eles se ajudem, que eles se ajustem, que eles se comuniquem melhor, para que cada vez menos a gente ofereça essa situação para o adversário. Alex, hoje você tirou o Robinho de campo, que inclusive saiu com algumas vaias da torcida. Nessa posição você tem o Jean Lucas, que não estreou ainda. Qual a situação desse atleta? Você o vê como um possível substituto do Robinho? Sim, é um jogador do grupo, é um jogador do elenco, quando ele tiver em condições. Quando o departamento entregar o Jean para o departamento técnico, é um jogador que pode disputar espaço com o Robinho. O Robinho realmente não fez um bom jogo, mas é uma referência nossa, tem feito um bom ano, tem nos ajudado. E em relação ao Jean, a hora que ele estiver em condições, a gente vai procurar colocá-lo, sabendo, é importante que todos saibam, é muito tempo sem jogar, agora é jogo decisivo atrás de jogos decisivos, né? Mas realmente eu não sei te dizer quando que o Jean vai ter essa condição de estar conosco jogando. Alex, eu queria que tu falasse um pouquinho da partida que fez o goleiro Alexander e também para a partida de volta, o jogo vai ser lá em Criciúma e se tiver mais um empate vai ser decidido nos pênaltis. A torcida pode fazer um diferencial nessa partida? Não, o torcedor vai fazer a festa. O clima em Criciúma é muito legal, uma atmosfera muito boa. Todas as vezes que eu estive lá, o torcedor do Criciúma fez uma grande festa, empurra o seu time. É um município no qual eles participam muito, né? Todas as vezes que eu fui em Criciúma eu vejo essa paixão do município pelo clube. Então, com certeza vai ter uma atmosfera muito boa, tanto para o Criciúma quanto para o Avaí. E é legal, eu falei para os caras, quando eu jogava eu queria esse tipo de atmosfera. Eles vão ter essa oportunidade, e que é maravilhoso, né? Quem está em futebol quer isso. E o que vai fazer a diferença é o que a gente fizer dentro do campo. Nós temos que tentar marcar o Criciúma da melhor maneira possível, dificultar para eles, e com a bola ser mais assertivo do que nós fomos hoje, para tentar buscar o resultado. E se o resultado for igual e for para as penalidades, a gente está treinando, está preparado. Então, o importante é que a gente vá lá equilibrado e acreditando, como nós estamos acreditando, que podemos voltar de lá classificado para a semifinal. Alex, para o jogo de hoje, entre outros atletas, tu teve o retorno do Vagninho e do Natanael, né? Como é que tu enxerga a utilização desses atletas? Como é que eles estão fisicamente? Como é que tu prepara eles para o próximo jogo? Belíssima pergunta. Eles não trabalhavam, não jogavam um certo tempo. Então qualquer coisa que eu te fale agora é especulativo. É aquilo que eu falei há pouco. Tem que ver como é que eles vão se apresentar amanhã de manhã e tem que ver principalmente como eles se apresentam na segunda-feira. 48 horas é algo pesado para um jogo como esse.
Então, qualquer coisa que eu comente com você agora é mera especulação. É importante que eles voltem, é importante que eles consigam ter a sequência. São casos diferentes, né? O Natanael teve um problema de joelho e o Wagner tem um problema que o acompanha aqui no PUBS. Então, vamos ver como é que essa rapaziada retorna amanhã, vamos ver segunda-feira, para aí a gente imaginar que tipo de utilização a gente pode fazer com eles no jogo de terça. Alex, no último e único duelo eliminatório do Avaí na temporada foi aquela eliminação para o Retrô no Recife. O que vocês tiram daquele jogo para levar para Criciúma e tentar fazer com que o Avaí volte para Florianópolis classificado? E a gente tem que jogar muito melhor que aquela noite. Aquela noite não jogamos bem, não fizemos nada daquilo que foi treinado, nada daquilo que foi combinado. Nosso nível competitivo foi baixo. Então, é uma marca ruim do nosso time, uma marca que infelizmente nós vamos carregar, só que a gente pode olhar para trás e tirar lições. Então, é importante que a gente se utilize disso e seja competitivo lá terça-feira, porque vai precisar.